De situações bizarras a momentos completamente inexplicáveis, nada disso teria sido registrado se não fosse pelas câmeras de trilha. Confira este vídeo do Brasil, filmado no quintal de um vizinho. Você vê uma criatura misteriosa de 4 patas correndo ao redor. Algumas pessoas dizem que é um urso, enquanto outras insistem que tem o tamanho de um humano, o que leva a se questionar se seria um lobisomem da vida real. Isso gerou um debate fascinante sobre a possível existência de lobisomens. Uma mulher estava à procura de seu cachorro perdido em uma floresta quando, de repente, deu de cara com uma criatura assustadora, semelhante a um lobo, que saiu da escuridão andando sobre 2 pernas. Mesmo com o uso de uma lanterna, ela só conseguia enxergar os traços aterrorizantes da criatura, e segundo ela, não se tratava de outra coisa senão de um homem-lobo. Infelizmente, ela nunca mais encontrou seu cachorro. Um ser com aparência de bode parece encarar diretamente a câmera, de maneira quase hipnótica. Embora muitos tenham dito que era falso, outros 2 episódios reacenderam a discussão. Em uma cidade pequena na China, um morador flagrou um de seus bodes andando em 2 patas, como se já estivesse acostumado. O comportamento foi tão fora do normal que alguns chegaram a dizer que o bode estava possuído por um demônio. E vendo o vídeo, é difícil discordar. Aqui está um cara andando de bicicleta pela floresta, fazendo algumas manobras legais quando, do nada, ele se depara com um urso. Isso mesmo, todo o encontro entre esse ciclista aventureiro e o poderoso morador da floresta foi capturado em vídeo por sua própria câmera de trilha, configurada para gravar seu percurso ciclístico. A câmera registrou o que parecia ser um pé grande caminhando pela floresta, com passos pesados ecoando. Um policial que revisou as imagens dias depois ficou tão surpreso que compartilhou o vídeo na internet imediatamente. Ele chegou a fazer um relatório oficial sobre o caso, mas a equipe de buscas não encontrou pegadas nem outros vestígios. Isso só aumentou o mistério e reacendeu os boatos de que o pé grande estaria realmente à solta. Nosso planeta é o lar de várias espécies de grandes felinos, mas a Inglaterra não tem exatamente o ambiente certo para abrigar esses superpredadores. Isso torna os avistamentos de gatos semelhantes a panteras em todo o reino, desde os anos 1760, tão incrivelmente intrigantes. Em 2011, o Centro de Zoologia Forteana encontrou evidências de DNA que sugerem a presença de um leopardo no país. E acredite ou não, houve um incidente em que um garoto foi realmente atacado. Talvez essas evidências em vídeo possam lançar luz sobre a existência desses felinos inesperados. Como uma vaca foi parar no topo de uma árvore? Um vídeo recente da Malásia mostra uma vaca completamente imóvel, pendurada entre galhos. Os socorristas foram acionados e ficaram tão confusos quanto quem filmou. Até hoje, ninguém entende como aquilo aconteceu. Quando se trata de criptozoologia capturada em vídeo, há um momento lendário que simplesmente não pode ser deixado de lado. Mesmo após mais de 50 anos, as pessoas ainda debatem intensamente a autenticidade das filmagens. Elas foram capturadas em 1967, em Bluff Creek, no norte da Califórnia. Então não se pode esperar uma qualidade de vídeo de alta definição. Quando a vi pela primeira vez, lá estava ela, atravessando o riacho. Bob Mike a viu primeiro, ela estava de pé, ereta. Nesse vídeo, você pode ver os movimentos da criatura e, apesar de toda a nossa tecnologia moderna, o debate sobre essas imagens está longe de ser resolvido. No entanto, oferece uma nova perspectiva sobre um vídeo que você pode já ter visto antes. Então, qual é a sua opinião? Será que é o pé grande? Ou você tem outra teoria? Olhe só esse urso. Por que eles sempre precisam estragar tudo? Um lobo havia abatido um alce e o escondido para comer depois. Quando voltou ao local, encontrou um urso devorando sua caça. No inverno, o urso deveria estar hibernando, ou pelo menos não roubando o esforço dos outros. O lobo tentou recuperar o que era seu, mas depois de algum tempo de tensão, todo o bando de lobos percebeu que não teria chance contra um urso faminto e acabou recuando, envergonhado. O Lago Ness não é o único lago com uma criatura lendária escondida nas profundezas. Em British Columbia, no Canadá, um lago também tem sua própria parte de rumores sobre uma misteriosa besta aquática. O avistamento mais famoso da criatura é conhecido como Ogopogo e remonta a 1946, quando foi avistado por pessoas em pelo menos 30 veículos diferentes de uma praia. Surpreendentemente, testemunhas relataram avistamentos tão recentes quanto 2018. Indo mais longe na história, o Ogopogo era frequentemente visto pelos povos das primeiras nações e talvez tenha sido visto como um espírito da água.
Aqui está um vídeo feito debaixo d'água por uma GoPro que despertou o interesse. Confira esses anfitriões enquanto examinam o vídeo tentando descobrir a autenticidade da filmagem de uma mulher que estava fazendo mergulho no lago Champlain. Foi então que ela foi atacada pelo monstro do lago Champ, ou talvez por um de seus descendentes. Esse vídeo estranho mostra um tigre agindo de forma extremamente incomum, quase como se fosse humano. Foi gravado dentro de um zoológico, onde o felino aparece sentado de maneira bizarra, como uma pessoa. Inicialmente, apenas uma imagem circulou na internet, gerando confusão geral. Era mesmo um tigre? Estava doente? Estava fingindo? Enquanto alguns criavam memes, outros insistiam que a cena era fake. Mas, olhando bem, é difícil negar que o comportamento era extremamente fora do comum. Este é, sem dúvida, um tanto assustador. Nessas filmagens, você pode ver bandos de perus circulando ao redor de um gato morto. É uma visão misteriosa, e fica a pergunta: existe alguma relação ou significado entre perus e gatos no reino animal? A natureza pode ser cheia de surpresas. Uma cobra foi filmada exibindo um comportamento fascinante. Ela se revirava, mostrando escamas coloridas e criando um efeito visual hipnótico. O vídeo foi gravado em frente a um templo budista em Nakhon Phanom, na Tailândia, no dia 10 de junho de 2023. Em vez de fugir, ela mostrava seu corpo em um padrão defensivo, quase como se fosse uma dança de cores. Este caçador instalou sua câmera de trilha e decidiu dar uma olhada. Felizmente, enquanto ele estava lá, um urso curioso apareceu farejando o ambiente, possivelmente procurando por uma refeição. Felizmente, o urso não encontrou nada para comer e acabou indo embora. Um grupo de amigos fazia uma trilha no noroeste do Pacífico quando se deparou com algo impossível: um polvo em cima de uma árvore. Eles esfregaram os olhos em descrença, mas lá estava ele, agarrado aos galhos. Filmado com celulares, o polvo ficou ali por alguns minutos antes de se arrastar de volta para dentro da copa. E o mais surpreendente, havia pequenos polvos nascendo nos galhos. O vídeo viralizou e deixou cientistas perplexos. A criatura virou uma lenda da floresta. Jules, um valente bulldog francês de pouco mais de 9 quilos, não deixou o fato de ser menor e estar em menor número impedi-lo de espantar os ursos que estavam rondando sua casa. O fotógrafo de vida selvagem Mark Fernley colocou um espelho no meio da floresta junto com uma câmera para registrar a reação dos animais ao verem seus próprios reflexos. O resultado foi surpreendente. Um jaguar pareceu curioso e confortável, cheirando o espelho quase imediatamente. Já o puma... Bom, esse sim se apavorou. A expressão de pânico no felino diante da própria imagem mostra como o reflexo pode ser algo desconcertante para os bichos. Você já se deparou com algo tão perplexo que não pôde deixar de se perguntar o que é? Confia em mim. Você não está sozinho. Este ser enigmático é inegavelmente assustador e causa arrepios. Sua presença levanta inúmeras perguntas, deixando todos intrigados e um pouco assustados com os mistérios que ele pode guardar. Essa imagem tem sido chamada de a mais perturbadora da internet atualmente. Um monstro horrendo aparece encarando a câmera diretamente. Não há qualquer informação concreta sobre a origem do vídeo, mas o olhar assustador dessa figura gigante e negra causou pânico nas redes sociais. Muita gente acredita que pode se tratar do lendário Pé Grande. E você? Acha que é ele mesmo? Se souber algo, compartilhe nos comentários. Porque agora vamos ver alguns registros supostamente reais dessa criatura lendária. Uma história comovente se desenrola na natureza de Michigan, onde a compaixão de um grupo de caçadores veio ao resgate de 2 renas assustadas. Em um vídeo anterior compartilhado pela pessoa que capturou o momento, foi revelado que essas 2 majestosas criaturas estavam presas em uma batalha feroz por muito tempo. Sua luta implacável acabou levando-as à beira de um tranquilo lago, onde se viram em uma situação perigosa. Seus chifres estavam completamente entrelaçados e elas não conseguiam se libertar. À medida que os momentos passavam, a situação se tornava mais grave e as renas estavam à beira da exaustão, correndo o risco de se afogarem nas águas frias. Foi então que os caçadores de bom coração intervieram e conseguiram soltar esses magníficos animais, salvando-os de um destino trágico. É um lembrete tocante do poder da bondade humana diante dos desafios da natureza. Uma figura escura e esquisita começou a circular pela internet após ser flagrada por uma câmera de segurança. O rosto da criatura não estava visível, o que só aumentou o mistério. Dias depois, outro vídeo surgiu mostrando um ser sombrio muito parecido invadindo o quintal de uma casa.
Dessa vez, suas feições assustadoras puderam ser vistas com mais clareza. Muitos acreditam que o rastreador sombrio dos dois vídeos era o mesmo. Você tem alguma teoria? Deixe nos comentários. Quando a coceira irresistível ataca suas costas, você não mede esforços para encontrar alívio e conforto. Mas o que esse urso fez surpreendeu a todos e mostrou um lado inesperado da inteligência desses animais. Os ursos são conhecidos por sua astúcia, mas a abordagem desse urso para resolver o dilema de sua coceira foi verdadeiramente fascinante. Ele encontrou um ângulo único para coçar essa coceira e deixou todos impressionados. No final das contas, é um lembrete maravilhoso dos comportamentos notáveis e, muitas vezes, divertidos que podem ser testemunhados no reino animal. Um grupo de amigos dirigia por uma estrada deserta quando se deparou com uma criatura que parecia saída de um pesadelo. Tinha corpo de cachorro, mas o rosto e os pés lembravam os de um porco. As orelhas eram compridas e a barriga deformada. O rosto, então, era perturbador demais. Enquanto alguns disseram que poderia ser um animal com mutações genéticas raras, outros estavam convencidos de que era um metamorfo. Alguém com uma câmera estava casualmente verificando um prédio abandonado, apenas dando uma olhada ao redor, quando de repente ele congelou no lugar, tentando observar melhor o assustador edifício. De repente, uma figura semelhante a um humano aparece à distância, espiando por trás de uma parede à esquerda, e deu ao cinegrafista um susto tão grande que ele correu dali em pânico. Uma câmera presa a um galho registrou uma imagem de arrepiar. Cerca de 3 metros acima de um alimentador, uma criatura parecida com um pé grande apareceu. Seu rosto estava virado para o céu, com a boca aberta e um rugido sinistro ecoando. Depois de alguns momentos aterrorizantes, desapareceu na floresta. Muitos que assistiram ao vídeo acreditam que se tratava de um pé grande, mas possuído. O que você acha? Em um acontecimento bastante inesperado em Toronto, no Canadá, a estrela do dia era um coiote local. Parece que este coiote tem uma queda especial por maçãs e uma habilidade inesperada de subir em árvores. Embora muitos de nós saibamos que os coiotes não são muito seletivos em sua alimentação e devoram o que encontram, o que um residente da cidade capturou em vídeo foi verdadeiramente fora do comum. Impulsionado pelo seu amor por maçãs, o coiote desafiou as expectativas e escalou uma árvore. Ele devorou as maçãs com puro deleite, mostrando um lado desses animais que raramente temos a oportunidade de ver. Uma câmera com sensor de movimento capturou uma visão bizarra durante a noite. À primeira vista, parecia apenas uma cobra deslizando pelo capim. Mas olhando mais de perto, sua cabeça era enorme, com olhos e orelhas parecidos com os de um ser humano. A criatura olhou diretamente para a câmera e, em seguida, soltou um rugido assustador, como se estivesse avisando que aquele era o seu território. Tinha dentes afiados, o que sugeria que era um predador. Alguns acreditam que era um híbrido, mas todos concordam em uma coisa: não era inofensivo. Quando você está acampando, é comum estar preparado para insetos ou mosquitos, e um repelente de urso também não faria mal se você estiver indo para algum lugar que tenha ursos. Mas e se, ao invés de ursos e mosquitos, você encontrasse alguns gatos curiosos? Não apenas gatos comuns, mas os próprios reis das planícies, os majestosos superpredadores, os leões. Você acha que uma mera barraca seria capaz de protegê-lo desses caçadores ferozes? Bem, parece que é bastante eficaz. Dá só uma olhada nesse vídeo. O homem estava dormindo dentro de sua barraca, quando, de repente, este enorme leão macho apareceu. Levantou-se e aproximou-se da tenda onde o homem estava. Ele, é claro, ficou ainda mais alarmado quando viu que havia mais 2 leoas cercando-o e bisbilhotando em suas coisas. Uma delas estava bastante ocupada rasgando a outra tenda. Certamente entraria em pânico se estivesse cercado por esses enormes gatos. Mas como você pode ver, os leões estavam apenas bastante curiosos. E é bastante cômico como a garra do leão ficou presa na tenda. E ele entrou em pânico por 1 segundo, não sabendo como remover sua garra, assim como um gato doméstico. Nessa situação, é melhor não chamar a atenção para você e ficar quieto, como este homem fez, e é melhor não sair imediatamente. Se a curiosidade tirar o melhor de você, apenas corra rapidamente de volta para dentro de sua barraca e feche-a. Mas, sério, esse cavalheiro teve o acampamento mais memorável de sua vida. Uma noite, enquanto dirigia para casa, um motorista capturou algo absolutamente assustador sentado bem no meio da estrada. As pessoas chamaram de o fantasma na estrada, mas talvez ele devesse ter continuado dirigindo para ver se era real ou não.
De qualquer forma, se não fosse um fantasma, quem quer que estivesse fingindo ser um, provavelmente não precisaria mais fingir depois disso. É tudo bastante assustador. Uma briga intensa e sem vencedor claro foi registrada em Wisconsin, no ano de 2018. O vídeo já começa com dois cervos se enfrentando com tudo, usando seus chifres como armas. Nenhum dos dois parecia querer desistir, e a disputa seguia dura até que, de repente, algo incrível acontece. Os dois estão tão empenhados na luta que a terra voa ao redor, como em uma batalha épica. Em 2014, uma câmera de trilha conseguiu capturar algumas luzes incomuns. No vídeo é possível ver alguns cervos pastando ao redor da câmera, mas em vez de total escuridão, parece que a câmera de vida selvagem registrou algumas luzes desconhecidas na área. Primeiro, os cervos aparecem, seguidos por uma luz fraca que gradualmente se torna mais brilhante nas fotos seguintes. Mais tarde, algumas formas estranhas aparecem no céu noturno. Muitos especularam que isso poderia ser a captura de um ser extraterrestre pela câmera. Os proprietários afirmaram que a câmera de trilha era infravermelha e, portanto, não poderia ter emitido uma luz forte por si mesma. Eles até apoiaram a ideia de que a luz emitida poderia ter vindo de uma nave espacial não identificada. No entanto, nunca saberemos ao certo o que era, se era uma aeronave ou não. Ainda é bastante misterioso e um pouco assustador. A gravação começa com uma família de porcos fugindo de um predador. Logo depois, um urso enorme aparece perseguindo os animais e escolhe o menor deles como alvo. Quando começa a devorar sua presa, algo estranho acontece. Ele para no meio do ato e caminha até a câmera de trilha. Seus olhos, por si só, já eram assustadores o bastante para afugentar qualquer caçador. Após alguns segundos paralisado, o urso corre e desaparece, deixando um clima tenso no ar. Uma câmera registrou algo que parecia um velociraptor cruzando um campo, o que gerou uma onda de comentários. Mas a verdade logo veio à tona. Era tarde da noite quando o sensor detectou o movimento e capturou o que parecia ser um dinossauro solitário. Mas, como sabemos, eles foram extintos há milhões de anos. Então, o que a câmera filmou? Descobriu-se que era parte de um episódio do canal no YouTube Mudneck, chamado Mundo Esquecido. Apesar de ser falso, é um trabalho impressionante. Número 10. Alce descascando seu veludo. Alguns podem pensar que esses alces estão feridos, mas, na realidade, seus chifres estão apenas crescendo e perdendo o veludo que os cobre. Eles não se machucam muito no processo. Em vez disso, essa pele descamando causa uma sensação de coceira. Então você geralmente os verá esfregando e coçando seus chifres nas árvores e arbustos. Pode parecer algo saído diretamente de um filme de terror, mas na verdade é apenas um processo natural que todos os alces têm que passar. Os chifres são um dos tecidos que mais crescem no animal e podem crescer cerca de 20 centímetros em apenas 9 dias. Uma vez que os níveis de testosterona do alce fiquem altos, o veludo, que é a pele marrom que cobre seus chifres, vai cair, e os ossos dos chifres endurecerão. A cada ano que passa, o chifre continuará crescendo. É incrível que pesquisadores e biólogos possam observar esses fenômenos graças às câmeras de trilha. Um homem flagrou uma criatura estranha nadando em um lago. Era pálida e seu rosto parecia um cruzamento entre um humano e um animal. Como uma cobra mutante, apenas flutuando e encarando a câmera com olhos negros e penetrantes. Neste vídeo, um urso preto foi avistado no quintal do proprietário. Inicialmente, ele observou a área, verificando se havia alguém por perto. Quando se sentiu seguro, continuou com sua missão de invadir e causar tumulto no galinheiro. O urso se aproximou lentamente, cheirou e tentou descobrir como abrir o galinheiro de madeira. Em seguida, ficou de pé nas patas traseiras para verificar se havia uma abertura e, quando percebeu que não podia abri-lo de forma pacífica, começou a forçar a entrada. O urso preto começou a arranhar e morder a madeira, conseguindo lascá-la. Parecia que ele estava realmente determinado a conseguir um lanche. No entanto, a câmera também possuía um sistema de alarme embutido, e o proprietário conseguiu assustar o urso com segurança do conforto de sua própria casa. O urso ficou bastante surpreso com o barulho e imediatamente fugiu, abandonando sua missão de conseguir alguns petiscos noturnos. Uma filmagem muito estranha mostra alguém com membros cobertos de pelos grossos tentando abrir uma câmera de trilha. Depois de usar suas patas enormes para soltar o equipamento, o animal tentou abocanhar a câmera. No fim, descobriu-se que era apenas um urso curioso brincando com a tecnologia.
O verme da Islândia faz parte da mitologia desde 1345, e sua prova mais famosa veio à tona em 2012, quando uma criatura parecida com uma serpente foi filmada deslizando através de um lago de água doce. Aparentemente, a Islândia tem um monstro verme gigante. Recentemente, um alegado avistamento da misteriosa criatura, capturado em vídeo, reacendeu o mito. A emissora ABC enviou o repórter Jeffrey Kaufman para tentar ver se ele conseguia uma visão por si próprio. Embora a criatura continue escondida abaixo da superfície do lago, seus movimentos são notavelmente distintos. Em 2014, a Islândia estabeleceu uma comissão da verdade para investigar as filmagens e outras evidências relacionadas ao monstro aquático. E o veredito deles? Não há razão convincente para questionar a existência do verme da Islândia. Uma câmera de trilha flagrou um confronto feroz entre um lince e uma cascavel. Ambos desferiram ataques perigosos um contra o outro. O felino precisava ser rápido, pois um único bote da cobra seria fatal. Ele usa suas garras curvas para imobilizar o réptil e, com precisão, finaliza a luta. Será que aquele salto foi sua dança da vitória ou uma despedida para o inimigo caído? Em 2017, alguns proprietários de terras em Cambridge, Nova York, instalaram uma câmera na floresta próxima à propriedade, pois planejavam usá-la como área de caça. Provavelmente esperavam capturar alguns animais selvagens na área, como veados, pássaros e possivelmente algumas raposas. No entanto, o que capturaram foi algo misterioso e assustador. Em vez da vida selvagem, a câmera registrou uma foto granulada de uma garotinha que parecia estar brincando no meio da floresta. A imagem faz a garota parecer sinistra e fantasmagórica. De acordo com a lenda que envolve a área, a menina foi morta enquanto brincava nos trilhos de trem que cruzavam a floresta, e a idade da garota na foto corresponde. Alguns moradores locais afirmaram que viveram perto da floresta durante toda a vida, mas nunca ouviram falar de fantasmas perambulando pela floresta. No entanto, especialistas paranormais que visitaram a floresta relataram ter experimentado muita atividade paranormal na mesma área onde a foto foi tirada. É arrepiante. Nas matas silenciosas, um homem viu uma sombra negra e imensa movendo-se entre as árvores. Quando conseguiu vê-la claramente, notou ombros largos, membros compridos e uma pelagem espessa. Era o lendário Homem-Cão. Seus movimentos eram precisos, sua presença assustadora. Lendas sobre ele rondam a região há anos. Para alguns, ele é um lobisomem moderno. Para outros, tudo não passa de invenção. Mas o vídeo existe. Independente do que se acredite, esse encontro deixou todos arrepiados. Uma câmera de trilha flagrou um pé grande nas profundezas da floresta, perto de um abrigo improvisado feito de galhos e troncos. Ele era coberto por pelos grossos e longos, e seu tamanho era impressionante. O pé grande andava ao redor do que parecia ser sua moradia. O vídeo foi registrado no Canadá e deixou os moradores apavorados com a possibilidade de viverem perto de um monstro de verdade. Esta câmera de trilha foi instalada pelo Nat Geo Wild e compartilhada em sua conta do Instagram em 2020, no Parque Nacional Ely Royale, em Michigan. A câmera capturou um cativante coiote que estava vasculhando o ambiente e continuando sua rotina sob o sol brilhante. Um gambá andava tranquilamente pela estrada quando dois olhos brilhantes apareceram atrás dele. Era um lobo que partiu para cima com tudo. Parecia o fim para o pequeno animal, mas ele fez o que sabe fazer de melhor. Liberou seu famoso líquido fétido. E funcionou. O lobo desistiu do ataque e recuou. Um homem colocou um boneco em forma de cervo no quintal, apenas para ver o que aconteceria. Mas o que a câmera de trilha flagrou foi além do esperado. Um cervo real se aproximou do manequim e... Bem, digamos que ele aproveitou a oportunidade ao máximo. A situação chegou ao ponto do boneco ser quebrado, e o cervo fugiu em disparada, provavelmente mais traumatizado do que quem assistiu ao vídeo. Agora, este cachorro parece absolutamente apavorado quando vê o lobo e começa a latir logo no início. Mas então, algo inesperado acontece. O lobo começa a perseguir o cachorro. Uma leoa se interessou demais por uma GoPro montada na traseira de um Jeep. Com um salto, ela abocanhou a câmera e saiu correndo com ela pela mata. Nas imagens, é possível ver com detalhes o interior assustador da boca do animal, com dentes afiados mastigando o aparelho. Felizmente, ela o deixou depois de um tempo. Uma câmera de caçador gravou um lobo gigantesco, semelhante aos lobos pré-históricos conhecidos como lobos terríveis. A criatura parecia ter saído direto da Idade do Gelo,
com seu porte robusto e movimentos primitivos. Algumas lendas dizem que esses lobos são mensageiros do caos. Céticos afirmam que era só um animal comum mal identificado, mas o tamanho do bicho era impossível de ignorar. Seria um resquício da pré-história ou algo ainda mais sombrio? Durante uma viagem de carro por uma floresta, um casal avistou um animal misterioso arrastando uma carcaça. De longe parecia um javali, mas ao se aproximarem e iluminarem a cena com os faróis, perceberam que não era nada disso. A criatura desapareceu na mata e deixou os dois sem entender o que acabavam de ver. Imagine algo do tamanho de um cabo de vassoura saindo de dentro de você. Um urso foi filmado tentando se livrar de uma estrutura longa e esbranquiçada que saía de seu corpo. Era uma tênia. E o pior, vários outros ursos também estavam infectados. Esse parasita causa perda de peso, problemas digestivos e pode levar à desnutrição severa. Sim, esse cervo existe. Seu rosto parece estar respirando, e aquelas aberturas aleatórias são, na verdade, glândulas que os machos da espécie usam para marcar território. Ele pertence à espécie Muntjac. Pessoas começaram a chamá-lo de veado alien, ou veado do diabo. Mas tudo não passa de biologia, mesmo que seja bem estranho à primeira vista. Eu odeio minha vida. Isso aqui é horrível. Essa frase parece representar o sentimento do macaco gravado nesse vídeo bizarro. Apesar de não ter sido registrado por uma câmera de trilha, o conteúdo é tão curioso que merece ser incluído. Um visitante de um zoológico não identificado filmou um macaco batendo repetidamente a cabeça em uma árvore, como se estivesse em profunda angústia. Não há nenhuma informação de contexto, o que só aumenta o mistério. Estaria ele deprimido? Ou será que havia algo mais sinistro acontecendo ali? Algo que a gente não entende? Comente o que você acha. Em 2016, um fazendeiro da Noruega acordou e se deparou com um cenário de pesadelo. Todos os seus 323 renas estavam mortas, caídas no chão, sem nenhum sinal de ferimento. O incidente aconteceu em uma região montanhosa do país, conhecida por grandes planaltos próprios para a criação. A explicação oficial foi um raio. Segundo especialistas, não é incomum que animais morram assim. Mas nunca se tinha registrado tantas mortes de uma só vez, o que tornou o caso ainda mais misterioso. Uma das maravilhas de ter uma câmera de trilha quando se é um caçador é a capacidade de monitorar a vida selvagem em sua propriedade com facilidade. Às vezes, você pode presenciar algo realmente especial. Neste caso, um caçador avistou um raro cervo albino no Tennessee. Cervos albinos são extremamente raros na natureza e não são frequentemente encontrados, razão pela qual é ilegal atirar ou matá-los. Felizmente, este homem apontou sua câmera na direção do cervo albino e compartilhou a incrível filmagem online, fascinando muitos de seus colegas caçadores e moradores locais com a pelagem branca e pura do cervo. Uma câmera de segurança captou uma cena adorável, mas também perigosa. Uma ursa e seus 5 filhotes invadiram o quintal de uma casa e foram direto para a piscina. Lá, não apenas tomaram banho, como também brincaram com tudo ao redor. Eles pareciam estar se divertindo muito. Um dos filhotes até deu um mergulho estilo barrigada. É fácil esquecer que esses animais são perigosíssimos quando se vê uma cena tão engraçada. Era uma noite tranquila, até que um homem percebeu que seu cachorro estava agindo de maneira estranha. O animal simplesmente estava sentado, olhando fixamente para algo na escuridão. No começo, o dono achou que fosse só uma curiosidade canina qualquer, mas logo reparou como o olhar do cachorro era sério e concentrado. Quando se aproximou para ver o que era, viu 2 olhos brilhantes flutuando no escuro. Não havia barulho, nem movimento. Apenas os olhos. O cachorro não reagiu como se já soubesse o que era aquilo. Talvez os animais tenham algum dom, algo que permite ver o que nós não conseguimos. Se tem algo que ninguém quer ver no quintal de casa, é um palhaço macabro. Um morador da Pensilvânia havia instalado uma câmera de trilha para observar a vida selvagem ao redor da casa, mas o que ele registrou foi arrepiante. Um palhaço bizarro aparece olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado, e aparentemente era isso mesmo que queria. Ele queria assustar os vizinhos, talvez mandar um aviso para que ninguém se aproximasse daquele local. Depois desse evento, ele nunca mais foi visto. Esse vídeo esquisito mostra um cervo que, à primeira vista, parece estar sem cabeça. A imagem é tão desconcertante quanto assustadora. Mas, ao olhar com mais atenção, fica claro que o animal estava apenas coçando a própria cabeça,
criando uma ilusão de ótica perfeita para enganar os olhos mais desavisados. Número 32. Urso persegue homem. Ei, vai embora! Grita um homem enquanto foge. Ele era um bombeiro e usava spray de urso para tentar afastar o animal. A cena foi intensa. O urso usava as árvores como cobertura e seguia o homem com insistência. Por sorte, o último jato do spray funcionou e ele conseguiu escapar sem nenhum arranhão. Talvez o spray funcione mesmo, hein? Você gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui. Até mais!